E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Hélio Gustavo Robótica com Inteligência Artificial. Aqui você aprende a desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando as plataformas de computação embarcada Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar a você como eu fiz o código do robô carrinho joystick controlado via módulos radiofrequência 433 MHz, tá? Lembrando que se você ainda não curtiu o vídeo, vai no dedão aí e dá o like nesse vídeo, curta esse vídeo, comenta. E na próxima semana tá chegando aí a nossa conferência das escolas de robótica com Arduino. Se você quer desenvolver uma escola de robótica com Arduino aí no teu bairro, você deve ir aí no e-mail, no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, fazer a tua inscrição, colocar o teu melhor e-mail e entrar em nosso grupo do WhatsApp, porque lá eu vou fornecer materiais digitais no formato gratuito para você, beleza? Vamos lá! Estamos aqui no episódio 7, projeto do número 3, onde eu estou desenvolvendo diversos códigos para os meus alunos mostrar na exposição de projetos que vai ter na minha escola de robótica, tá? Então é muito massa, o professor, um empreendedor, o maker, ele está sempre trazendo novas coisas para a sua escola de robótica. Então eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto, vamos lá. Opa, deixa eu mudar aqui. Pronto, vamos lá. Então nós temos aqui 4 códigos. Gustavo, para que 4 códigos? É porque para você fazer o controle remoto, você tem 2 Arduino Nano, você tem os módulos radiofrequência, emissor e receptor, você tem os módulos drivers para controlar os motores e você tem um joystick. Então, Gustavo, para que você fazer 4 códigos? Porque 2 códigos é para teste. É para você testar o módulo radiofrequência, é para você testar o alcance que ele tem, é para você ver se a antena tá boa, não precisa trocar a antena. Então, esses 2 códigos aqui embaixo, ó, envio simples RF e recepção simples RF, é para testar. E os outros 2 códigos são os códigos definitivos. Sempre nos meus projetos, eu faço códigos de testes. Por quê? Porque os códigos de testes vão validar partes do código. Você precisa ter códigos de teste para você testar os componentes de forma separada. Muitas vezes o seu projeto não está funcionando como um todo e você não sabe onde é o problema. Então, para resolver isso, eu faço o código de testes. Vamos lá. Primeiro é você fazer um código onde ele vai fazer o envio de sinais RF, um envio de códigos RF, para saber se os seus módulos estão funcionando, para você testar o alcance, para você fazer o teste, né? Basicamente ali se a sua antena está boa. Então, aqui está o código, é um código pequeno, que ele só vai fazer enviar uma informação. Esse código é composto por uma biblioteca, a biblioteca Virtual Radio, a biblioteca dos módulos radiofrequência, lembrando que uma biblioteca é um pacote de códigos que serve para você embutir diversos detalhes computacionais em um determinado módulo, porque senão nós teríamos que escovar bits, né? É uma expressão aqui no mundo da programação. Se você não usar a biblioteca, você vai ter que programar quase que a nível de registradores. E quanto maior o nível da linguagem de programação, que no caso é um C++, que alguns dizem que é média, né, linguagem de programação, você precisa de bibliotecas. Por exemplo, o Python é uma linguagem de alto nível, precisa de muitas bibliotecas. Já o Assembly é uma linguagem de baixo nível, não precisa basicamente de biblioteca. Então você precisa saber quando e deve usar bibliotecas, quando vai facilitar o seu trabalho, tá? Então vamos lá. Você tem aqui biblioteca, e aí você tem uma variável tipo caractere, que é declarada para empacotar o dado que vai ser enviado. Esse dado ele é enviado por pacote, então você precisa fazer esse empacotamento. E você tem aqui uma variável apenas para ficar atualizando o valor, né? Aqui eu coloquei o valor exatamente. Fica atualizando o valor e esse valor ele vai ser empacotado. No void setup você tem 2 instruções. O void set tx pin no pino 9 e o void setup aqui definindo a comunicação entre o Arduino e o módulo radiofrequência. Então ele vai ter uma velocidade ali de troca de dados. E você precisa definir, na verdade, desculpa, você vai ter aqui uma velocidade, essa velocidade é a velocidade de comunicação que o módulo TX vai enviar para o outro módulo, que é o módulo receptor.
tá? Então, só fazendo essa correção aqui. Então, aqui ele vai enviar numa velocidade, numa taxa de transmissão, na verdade, isso aqui é a taxa de transmissão de envio, de 4.800 bits, né? Aqui por segundo, a taxa de frequência de envio. Aqui você tem uma instrução fazendo o incremento dessa variável. Então, a cada loop, a cada 3 segundos, ele vai incrementar e vai mudar o número 1, depois o número 2, depois o número 3, 4 e assim sucessivamente, para você saber que a comunicação está acontecendo. Aqui nós temos uma instrução para empacotar o valor que foi incrementado numa variável de pacotes. Tá? Aqui é uma instrução onde eu pego o valor inteiro e transformo num pacote. Tá? Dependendo do tipo de dados que você esteja usando, você pode trabalhar com o tipo booleano, que é 0 ou 1. Você pode trabalhar com o tipo byte, que são apenas 8 bits. Você pode trabalhar com o inteiro. Você pode trabalhar com o caractere. E aqui tem o pacote, né? São strings, né? São dados empacotados que normalmente são grandes. Então você faz esse empacotamento. Normalmente para transmissão de dados, principalmente aqui com rádio frequência, você precisa empacotar. Então, por exemplo, no módulo rádio frequência é assim, 433 MHz. No módulo LoRa é assim também. Então você trabalha muito com essa questão de empacotamento. Ótimo, então vamos lá. Aqui tem a instrução para você enviar. E aí ele pega esse pacote e aqui envia, né? Então aqui você tem a conversão desse pacote aqui, onde aqui você vai pegar aqui o valor, o conteúdo do seu pacote, e aqui você vai pegar o tamanho. Então eu preciso saber tanto do pacote quanto o tamanho. Então ele calcula o tamanho daquele pacote. Então isso aqui é muito importante você entender. Você vai enviar uma mercadoria pelos correios. Você precisa saber não necessariamente no caso dos correios, né? Você precisa saber o conteúdo, mas existe fiscalização, viu? Mas você precisa saber o peso do objeto, né? Você precisa saber para onde vai o objeto. Você precisa empacotar de uma forma adequada. Então é isso que ele está fazendo. Em seguida, nós temos uma instrução, o VWAITTX, onde ele vai aguardar, e depois eu coloquei aqui um delay de 3 segundos para garantir que ele vai realmente, a cada 3 segundos, enviar uma informação. Então aqui, basicamente, entre 3 e, no máximo, alguns milissegundos, né, que é esse WAITTX, ele vai estar enviando uma informação. Tá? Então esse aqui é o código de envio simples. Então, você que está com seu módulo rádio frequência aí, o transmissor, você vai usar esse código. E aqui nós temos o código do receptor. E o código do receptor, ele também ele vai ter mais informações. E aqui você tem aqui a biblioteca, tem um software serial que nós precisamos utilizar. Você tem aqui o valor recebido, então declara uma variável inteira. E eu também declaro uma variável do tipo vetor. Então aqui é basicamente uma variável que ele vai pegar a informação, ele vai captar a informação. E o inteiro é que nós vamos usar dentro dos códigos para fazermos as nossas operações, comparações, né? Então normalmente eu gosto de colocar duas variáveis, uma para receber o pacote e outra para fazer o uso dela dentro do código, tá? Para facilitar o meu trabalho. Assim como no envio, ele pega a minha variável e converte no pacote. Na recepção eu faço o contrário. Eu pego o pacote e converto numa variável inteira, né, para facilitar aqui o meu uso. Isso aqui basicamente foi de um código meu que eu estava fazendo para ele acionar aqui o GLS. Você pode colocar um LED, por exemplo, você pode colocar um LED em uma porta para saber se a comunicação está chegando. Então você pode fazer esse teste aqui. Funciona com... Eu coloquei o nome relé aqui porque eu estava fazendo com relé, mas você pode fazer com LED também, vai funcionar do mesmo jeito. Serial.begin, definir a comunicação de velocidade entre o computador e o Arduino. Serial.print, ele vai dar um olá mundo, vai printar na tela. Aqui eu tenho uma função for, uma função de repetição. Vai fazer 8 interações, colocando um pmode como saída aqui. Todos os relés, pode ser todos os LEDs, enfim, você vai conectar aí e você vai ver. Aqui você vai definir o pino
digital que vai estar conectado no módulo rádio-frequência, que nesse caso aqui é o pino digital 13. Depois você vai dar um VW setup de 4.800 bits, que é a mesma velocidade lá do módulo transmissor. Precisa ser igual, tá? A velocidade do transmissor, ela deve ser igual à velocidade do receptor. Não esqueça. VWRX Start. Você vai iniciar a recepção de dados. Então você precisa startar para você definir quando você quer receber essa informação. E aqui você tem, aqui ele vai mostrar, né, recepção módulo RF aguardando, vai mostrar na tela, e aí vai ficar aqui aguardando. Perceba que ele só vai executar alguma coisa aqui, ó, se eu tiver dados, né? Então esse if, ele engloba, basicamente, ele está fazendo esse teste aqui, ó. Se tem alguma informação no buffer, né? Então o módulo rádio-frequência, ele já tem um buffer dentro dele, ele tem uma antena, ele já tem ali vamos dizer assim, um processamento primitivo, um processamento bruto. Então você tem como saber ali no Arduino, o Arduino vai estar checando com essa função se tem alguma informação lá dentro do buffer, né? Se está chegando algum dado lá. Então ele vai checar isso aí. Se foi checado, aí o que é que ele vai fazer? Ele já declara uma variável como inteira e ele vai precisar calcular o tamanho desse buffer. Por isso que esse for não tem um tamanho fixo. É um tamanho que depende do bufferling, ou seja, do tamanho do buffer, do tamanho da informação do pacote que você está recebendo. E aí ele precisa fazer toda a leitura e ele vai armazenar aqui dentro de um vetor, né, recebido RF-char, vai armazenar dentro desse vetor aqui e ele vai estar fazendo o espelhamento de cada índice dos caracteres recebidos para dentro da sua variável. E perceba que eu coloquei aqui, ó, recebido RF-char no tamanho 4. E aqui recebido RF-char, aqui ó, recebido RF-char aqui. Coloquei aqui. E se esse for maior, ele vai pegar aqui ó, e colocar como bufferlen, o tamanho do buffer, né? Então, perceba que ele reconfigura e coloca aqui com o tamanho do buffer aqui, tá? Então, por quê? Porque o tamanho da variável que eu estou armazenando os dados precisa ser compatível com o tamanho do pacote que eu estou recebendo. Então ele vai reconfigurar esse vetor. Aqui converte o valor recebido para inteiro. Então eu tenho a função atoy, que ela pega o pacote, então isso aqui é tudo caractere, e vai converter, né, esse recebido RF-char, caractere, ele vai converter para inteiro. Então na função, Gustavo, por que converter para inteiro? Porque fica mais fácil da gente fazer essa análise aqui, ó, o sweet case, né? Então você está fazendo um tratamento de dados para dentro do seu código você fazer suas análises. Então eu gosto de converter sempre de caractere para inteiro para facilitar as minhas análises. E aqui é o sweet case clássico. E depois que ele coloca aqui recebido, vai mostrar o valor inteiro e vai fazer um sweet case. O que é o sweet case, Gustavo? Ele vai pegar a variável e vai testar qual é o valor dela e vai executar uma ação dependendo da condição que foi atendida. É o valor 2, ele executa essa instrução aqui e sai do case. É o valor 3, executa essa aqui. Então ele só executa uma instrução, a do case que for verdadeiro. E assim você testa. Aqui veja que eu coloquei um LED. Se ele estiver recebendo um sinal, ele inverte o estado do LED ou do relé, enfim, do que você estiver utilizando aí para visualizar que a sua comunicação está funcionando. Pronto. Uma vez que a comunicação funcionou, aí você vai fazer o código do transmissor, que é o código com joystick. Esse código com joystick, deixa eu abrir aqui o código. Esse código com joystick, ele vai incluir uma biblioteca, ele vai aqui incluir um pino no eixo X A0, né? Então lá no joystick você tem 3 pinos. Você tem o pino X, o pino Y e o pino Z. E o pino X e o pino Y, ele vai definir as variações. E aí você vai colocar na entrada analógica A0 e A1. E o pino Z vai indicar se você está pressionando ou não, para mudar de eixo ali. Basicamente, você coloca no pino digital 4 para fazer a leitura. Na prática, o que vai ser mais importante vão ser as variações do pino X e do pino Y, porque nós vamos fazer uma correlação de dados
dependendo do valor que foi encontrado, para acelerar, desacelerar o carrinho, colocar para frente, colocar para trás, dependendo se o valor do x é positivo ou negativo, se ele está crescendo, se ele está reduzindo. Então, tudo isso vai ser levado em consideração no código. Aqui você vai declarar diversas variáveis, né? Valor x, valor y. Então, eu vou estar lendo e vou estar colocando dentro dessas variáveis. Aqui é para declarar o pino e aqui é para declarar a variável que vai estar o valor lido do pino. São coisas diferentes. Aqui eu tenho... aí aqui as configurações de DRF que eu já expliquei. Passando aqui, você tem as mesmas configurações. E lembrando que nesse código aqui, o que está de novidade para os outros códigos que eu expliquei é o joystick, tá? Então o joystick você vai ter aqui um pino no eixo Z como input e up. Então basicamente é essa a alteração. E você precisa juntar aqui o código do transmissor, porque o joystick ele vai estar com o transmissor. Aqui é que está a questão. Você vai fazer a leitura do eixo X, fazer a leitura do eixo Y e vai fazer a leitura do eixo Z. Depois você vai normalizar. Gustavo, por que normalizar? Porque quando você fizer um envio, você precisa padronizar o envio. Então lembra do pacote? Então a gente precisa normalizar para enviar para envio. Então, por exemplo, quando você vai para os Correios, você não pode enviar o seu produto de qualquer jeito. Você precisa colocar dentro de um pacote normalizado, autorizado pelos Correios, que pode ser um pacote em formato de cubo, pode ser, se for um livro, aí você tem envelopes. Você não pode enviar de qualquer jeito, né? Eu não posso pegar, quero enviar essa garrafa aí, envia aí desse jeito, não. Eu preciso colocar dentro de um pacote padronizado. Então, eu estou normalizando aqui os valores. Então, eu estou definindo aqui de 0 a 1023 que a minha situação padrão vai ser de 10 a 99. Isso quer dizer que o envio vai ser de 10 a 99. Por que, Gustavo, você está fazendo isso? Porque eu padronizo a quantidade de caracteres. Eu não vou colocar de 0 a 99. Eu vou colocar de 10 a 99. Por quê? Porque eu padronizo que o tamanho do pacote sempre vai ser de 2 caracteres. Perceba que de 1023 eu tenho 3 variações de tamanho de caractere. Eu tenho de 0 a 9 eu tenho 1 caractere. De 10 a 99 eu tenho 2 caracteres. E de 100 a... Na verdade tem 4 variações de caractere, né? De 100 a 999 tem 3 caracteres. E de 1000 a 1023 tem 4 caracteres. Então fica muito complicado você fazer esse gerenciamento, né? Então é muito importante quando você já sabe do tamanho do pacote, porque vai ajudar lá no tratamento de dados. Lembra lá que na recepção você tem um buffer que ele vai calcular o tamanho? Então, se eu já sei que o tamanho do buffer são 2 caracteres no máximo, então eu já posso padronizar toda a minha lógica de programação lá para 2 caracteres. Então isso aqui é muito importante você normalizar isso. Então, feito isso, eu normalizo e depois multiplico aqui por 100. Gustavo, por que você está multiplicando por 100? Porque, deixa eu ver aqui, na verdade, eu normalizei aqui, na verdade não foi 2 caracteres, mas o raciocínio é o mesmo. Aqui para o eixo X, eu normalizei aqui de 100, 10 vezes 100 dá 1000, né? De 1000 a 9.900, 4 caracteres. Então, por quê? Porque aí eu aproveito a variação. Então, acho que na época eu pensei assim. E aqui eu só normalizei de 10 a 99 e o valor enviado de valor X e valor Y. Aqui eu já lembrei aqui porque eu fiz isso. Vou mostrar aqui para você. Perceba, o valor de X, se eu colocar de 1000 a 9.999, então basicamente vai ficar assim, ó. 1000, vamos colocar aqui, ó. 1000 é 10.000, né? 100 vezes, não, 1000. 100 vezes 10 dá 1000, né? 100 vezes 10 dá 1000. Então, o valor de X vai ficar de 1000 a 9.900. Então, se ele variar de 1, como são valores inteiros, ele varia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, ele só varia, na prática, os 2 primeiros caracteres, o caractere da esquerda. Então, se o valor de X for 11, naquele caso lá, depois da função map, lembrando que eu não expliquei a função map, né? A função map ele pega um valor
que você coloca aqui no primeiro argumento, você tem que dizer qual é o valor mínimo e o valor máximo que você pode receber dessa variável, e você converte para esse mínimo e esse máximo, né? Então ele faz uma regra de 3. Então, por exemplo, se o valor de x for 11, eu vou ter a variação aqui para 11.000. Se for 12, 1.200. Se for 13, 1.300. Ou seja, apenas os primeiros dois caracteres variam. Os outros dois não variam. Gustavo, e esses outros dois? Você vai fazer como? Esses outros dois vai ser justamente o valor do eixo x, do eixo y. Por quê? Porque o valor do eixo y eu estou deixando com 2 caracteres. Então, no momento que eu somar, eu vou ter, por exemplo, o valor total que vai ser enviado, vamos supor que seja 1.489. Então, eu já sei que o 14 é referente ao eixo x e o 89 é referente ao eixo y. Então, eu consigo fazer uma tratativa de dados para pegar 4 caracteres, os 2 primeiros é de x e os outros 2 últimos é do eixo y. Isso é tratamento de dados puro, hein? Aqui ele vai mostrar na tela os valores do eixo y, do eixo x, y e z. E aí ele vai fazer aqui o que a gente já sabe, né? Lembrando que aqui ele vai fazer somatório, né? Valor enviado, valor x. Então o que vai ser enviado é o valor, isso aqui. É valor x mais valor y. Vão ser enviados uma variável de 4 caracteres, onde os 2 primeiros é referente ao eixo x e os 2 últimos referente ao eixo y, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui e vai seguir o mesmo raciocínio. Vou empacotar e aqui eu faço o LED acender e apagar dizendo que enviei, tá? Então, a grande questão aqui foi você fazer o tratamento de dados e fazer a lógica para converter e reorganizar os caracteres. Então, isso aqui foi importante, tá? Eu tenho outro vídeo aqui onde eu expliquei de forma bem detalhada. Eu vou mostrar aqui na tela para você, depois você pesquisa aí, tá? Então vamos lá, não fiz nenhuma alteração. E o último é o código do Arduino Nano lá do receptor, né? Que vai estar no carrinho. O que é que vai estar no carrinho? Vai estar o Arduino Nano, vai estar o módulo receptor radiofrequência, o módulo driver e os motores. Então é isso que vai estar lá. Aí você vai precisar aqui da biblioteca. O que é que tem de novidade aqui, Gustavo? Vão ter as variáveis dos motores. Não vou explicar o módulo receptor radiofrequência, que eu já expliquei, mas você tem aqui as configurações do motor e aqui tem as variáveis interessantes, que é as variáveis que você precisa para definir as velocidades e as direções e os fatores de redução de direita e esquerda para o carrinho dobrar para a direita ou dobrar para a esquerda de acordo com os valores que a gente mencionou agora do joystick, tá? Esse módulo bus não vai precisar. Os pinos dos motores você deve deixar como saída, né? Pin mode e output. Aqui também não tem nenhuma novidade. Você coloca o RX, o setup e o RX start. E aqui funciona tudo do mesmo jeito, sendo que vai ter uma diferença. A partir do momento que eu tiver esse valor, eu tenho esse valor de 4 caracteres. Aí eu quero só o valor de x. O que é que eu faço? Eu divido por 100. Entendeu a ideia? Gustavo, por que você vai dividir por 100? Porque lembra que eu multipliquei por 100 lá? Eu divido por 100, elimino os 2 caracteres, os 2 últimos caracteres, porque eles vão ser decimais, e aqui a minha variável inteira ele vai desprezar os dois valores, né? Os 2 algarismos depois da vírgula. Então eu vou ter o valor de x. Então eu estou pegando o pacote e estou dizendo, ó, isso aqui é o valor de x e o valor de y, Gustavo. O valor de y você vai pegar o valor total e vai subtrair do valor do eixo x multiplicado por 100. Por quê? Porque o valor total, se você pegar o valor total aqui, por exemplo, vamos fazer aqui na prática, né? Então, se foi 1.489, eu sei que o 14 é o eixo x e o 89 é o eixo y. Mas como eu faço isso? Como eu faço o computador calcular e fazer o tratamento? Perceba que aqui, se eu dividir 1.489 por 100, eu vou ter quanto aqui? Eu vou ter 14,89. Mas não é valor inteiro? Então vai ficar só 14. Então eu consegui pegar o 14. Agora falta 89. Aí eu venho para cá. O 89 é o quê? É o total, 1.489 menos. Qual foi o valor de x? Foi 14 vezes 100. Que vai dar quanto? Vai dar 1.489 menos
1000, que vai dar, desculpa, aqui é eixo X é 14, né? 1400. Então vai dar o quê? 89. Então eu peguei o X, o Y, né? Então aqui eu consegui pegar o valor tanto do eixo X quanto do eixo Y. E aí eu coloco no monitor serial para ver se o valor foi correto. E aqui, depois que eu peguei os valores corretos, eu vou imputar isso aqui nos motores. Como é que eu faço? Então, eu fiz uma lógica, onde eu vou mostrar agora para você. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Porque isso aqui é bom vendo a imagem, tá? Então isso aqui é bom vendo a imagem aqui, onde eu calculo o fator de redução, onde eu calculo quadrantes dos eixos, para ele calcular a velocidade correta do joystick, tá? Então eu vou mostrar aqui um vídeo, rapidinho. Você vai pesquisar aí no YouTube, vai colocar professor de robótica com Arduino. Você vai clicar aqui. Quando você clicar, você vai vir aqui em vídeos e você vai navegando. Ó, tem vários vídeos, inclusive seguindo a didática do meu livro. Então depois assiste esses vídeos aí se você quer dar aula de robótica com Arduino. E aí você vai navegando aqui e vai vir aqui, ó, nesse vídeo aqui, ó, aula de matemática e física com robótica e Arduino. Então, aqui a gente utiliza vários conceitos de matemática para fazer esse código aqui. Então, nesse código, eu explico tudo. Então, coloca aí, ó, aula de matemática e física com robótica e Arduino. Então, nesse vídeo aqui, eu mostro como eu construo este código, beleza? Inclusive com conceitos de física, conceitos de matemática, você vai gostar bastante, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o teu like no vídeo, compartilha esse vídeo com os seus outros colegas, seus outros amigos, seus outros professores que gostam de programação, gostam de robótica. E não esqueçam de estar inscrito na nossa conferência das escolas de robótica com Arduino. É um evento 100% online, 100% gratuito, focado para você que quer desenvolver uma escola de robótica com Arduino. Inclusive, para você desenvolver uma escola de robótica com Arduino, você vai precisar desenvolver vários projetos de robótica com Arduino. Então, é uma oportunidade também de aprendizado, de programação, de robótica, de pedagogia, de empreendedorismo, de projeto social. Enfim, vale muito a pena você participar da conferência. Gustavo, quero participar. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link. Você vai ser redirecionado para uma página. Lá você vai colocar o teu melhor e-mail e o teu WhatsApp. Depois de cadastrar, você vai ser redirecionado para o nosso grupo do WhatsApp. Clica lá, entra para receber todos os nossos materiais no formato digital gratuitamente. Tá bom? Valeu e eu te espero no próximo vídeo.